Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de quarta-feira. Tarde bonita aqui em São Paulo, tarde boa para a gente falar de saúde. Para isso eu estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial o Dr. Moisés Shensinski. Perfeito. Falei certo? Opa. Que nacionalidade é? Eu sou brasileiro, mas o sobrenome é polonês. Todos nós, né, acabamos sendo brasileiros com sobrenome lá atrás. Sem dúvida. É isso aí. Ele é pediatra, homeopata, defensor do aleitamento materno, autor dos livros Homeopatia, mais simples que parece, Gerar e Nascer, um canto de amor e aconchego e É Mamífero que Fala, né? Este escrito em parceria com a nutricionista Vanessa Abreu. É autor do blog Eu Apoio o Leite Materno e criador e gestor deste grande movimento que é Eu Apoio o Aleitamento Materno. Que beleza, né? Esse movimento existe já há quanto tempo? Desde 2015. Eu apoio o leite materno. Desde 2015 a gente tem uma ação voltada à sensibilização e à informação a respeito do aleitamento materno. Precisamos falar, né? Precisa porque a gente imagina que aleitamento materno que não é simples, não é fácil e agora está quase deixando de ser natural. Deveria ser super natural, esperado. Mas o que a gente vê é que a coisa não funciona dessa forma. Então, a informação é importante, a sensibilização é importante. E vamos falar disso então hoje, né, gente? De aleitamento materno, vale para todos, porque informação nunca é demais. Antes de mais nada, quais são as dificuldades que a mãe ou o bebê enfrentam na hora do mamar? Bom, primeiro lembrar que aleitamento materno é um direito de mãe e bebê. Não é uma obrigação, é um direito. Quem define se, quando, como, até quando vai amamentar é a mãe, é a mulher. A partir do momento onde ela decida que ela quer amamentar, é interessante que ela faça uma consulta, por exemplo, com o pediatra, a partir da 32ª semana de gestação, já na gravidez, porque as dúvidas que ela possa ter, ela já consegue tirar nessa consulta. Essa é uma consulta que a gente tenta divulgar com maior frequência para poder esclarecer não só isso, mas as dúvidas relacionadas à alimentação, à vacinação, tanto da gestante quanto do bebê, as dúvidas que essa mãe, quando seu bebê nascer, não vai ter com quem tirar. Ela não vai ter nem tempo de correr atrás. Pois é, então é interessante que a escolha desse pediatra já possa ser feita antes de ela ter o nenê. Quando tiver o nenê, já tem alguma informação, e então seria importante que o estímulo ao aleitamento partisse de todos os campos da sociedade, das empresas, dos profissionais de saúde, e infelizmente nem sempre é assim. Então, algumas dificuldades que acontecem nas primeiras semanas, nos primeiros 15 dias de vida, podem determinar se essa mãe vai ou não conseguir amamentar, desde que esse seja o seu desejo. Então, é importante que ela conheça profissionais de saúde materno-infantil, que sejam capazes de orientá-la quando ela tiver essa necessidade. Além dessas dificuldades, existe a dificuldade, por exemplo, de a licença maternidade não ser para todas as mulheres até o 6º mês. Nós temos uma taxa de até 40% de mulheres que trabalham em serviços informais ou profissionais autônomos. Então, essas não têm licença maternidade. Verdade. Elas têm que voltar ao trabalho assim que possível. E aí, ou elas teriam condições de levar os seus bebês ao seu local de trabalho, o que é difícil, ou então a gente acaba com uma dificuldade muito maior de fazer com que estas mulheres consigam amamentar, como é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. 6 meses. Desde a sala de parto até 2 anos ou mais, sendo que exclusivo até o 6º mês. Então fica muito difícil o aleitamento exclusivo para uma mulher que com 15 dias tem que voltar ao trabalho. Com certeza, e muitas voltam mesmo. Muitas dessas de trabalho informal, outras trabalhadoras autônomas. E existe algum leite que possa substituir o materno? Então, com a qualidade eu acho que não. Com qualidade não.
Leite materno, ele é inigualável. Substituível? Sim. A gente acaba utilizando os substitutos de leite materno, que são, nesse caso, as fórmulas infantis. Tem até um termo bonito que fala, né, o leite é o padrão ouro. Isso, o leite materno é o padrão ouro da alimentação infantil. E com isso, ele não é igualável. Né? A composição, as fórmulas infantis, todas elas têm uma faixa aí de 50 a 100 componentes. O leite materno tem 1000 conhecidos, fora o que a gente tem ainda dentro do leite materno, e a cada dia que passa tem novos estudos mostrando novas características presentes no leite materno que favorecem tanto a saúde do bebê quanto a saúde da mãe. Quais os principais benefícios, os mais comuns, dentre esses 1000 e tantos? Bom, quanto tempo a gente tem para falar? A gente já tem pouco, agora, né? 20. Então não vai dar, mas vamos resumir os escolha principais. Alguns, lógico. Então, em relação à mãe, por exemplo, diminui a incidência de câncer de mama, de câncer de ovário, de diabetes tipo 2 e outras, volta o peso antes da gravidez de uma forma mais rápida. Em relação ao bebê, transmite anticorpos específicos para esse bebê, que esse bebê não vai receber de uma forma geral. Saiu um estudo recente, inclusive escrevi hoje uma matéria, deve sair por aí nas colunas que eu tenho de aleitamento materno, a respeito da proteção contra a asma. Então, observou-se que quanto mais tempo uma mãe amamenta o seu bebê de forma exclusiva, menor a taxa de asma entre 4 e 6 anos de idade das crianças. Protege contra quadros diarreicos, contra quadros respiratórios. Existe uma estatística mundial, está no site da Organização Mundial de Saúde, da UABA, colocando que se as crianças fizessem esse tipo de aleitamento, a gente teria 20 mil mortes a menos de mães por ano, 830 mil mortes a menos de crianças até 5 anos de idade por ano, e uma economia mundial de 300 bilhões de dólares por ano. Então, só vantagem. Só vantagem. Não são todas as mães que podem, não são todas as mães que conseguem, não são todas as mães que querem amamentar. E isso é um direito e uma responsabilidade, uma definição da mãe. Okay. Ela vai dizer, se ela quiser amamentar, aí sim nós temos que estar preparados para informar e apoiar em todas as dificuldades e desafios que essa mulher tiver durante o seu caminho, sua trajetória na amamentação. Que amamentar no começo da dor, ok. Não é ok. Não é ok? Não ok. Tem que dar dor? Não, amamentar não deve doer. Se existe dor, existe alguma coisa que precisa ser corrigida. Uma pega não adequada, uma posição não confortável, algo que uma mastite, uma micose na mama, um freio de língua, enfim, alguma coisa está acontecendo para que ocorra a dor. Um pouco mais sensível pode acontecer, um pouco de desconforto, às vezes alguma sensação estranha, pode ter. Dor, fissura, sangramento, se estiver acontecendo, é fundamental que seja auxiliada essa mãe, que ela seja orientada, avaliada, que a mamada seja observada. É importante ver a mamada. Então, como o bebê está succionando também, né? Está sugando, tudo isso é importante que seja avaliado, para aí poder indicar uma forma para que, se existe essa dor, ela seja tratada e depois controlada, e se ela não existe, para que ela seja evitada. Quando há dificuldade para a produção do leite? Normalmente a gente recomenda a livre demanda. O que é livre demanda? Imagina o seguinte, você está dentro do útero, o bebê está dentro do útero, como é que ele respira? Respiração é a troca de oxigênio por gás carbônico. Então, ele recebe o oxigênio através do cordão umbilical e joga o gás carbônico através do cordão umbilical. Quando? O tempo todo. Imagina que o bebê nasce, você corta o cordão umbilical e fala assim, bom, agora você vai respirar de 10 em 10 minutos. Não vai. Como é que esse bebê recebe a alimentação dentro do útero? Através do cordão umbilical. Quando? O tempo todo.
Aí alguém corta o cordão umbilical e fala assim, você vai mamar 10 minutos de cada lado de 2 em 2 horas? Não, é a livre demanda. Com a livre demanda, que vai se regulando com o tempo, porque no início o estômago do bebê é menorzinho, o bebê é mais fraquinho, está se ajustando a mamar, ele mais fraquinho, ele suga mais fraquinho, ele vai se ajustando e acertando essa pega, esse posicionamento, e com o tempo cabe mais leite dentro do estômago, então esse espaço entre as mamadas vai aumentando. Como ele suga mais forte, o leite sai mais fácil. Se ele mamava em 30 minutos, agora em 5, 10 minutos, ele pode ser o suficiente para ele poder se nutrir adequadamente. Então, quando você tem uma produção adequada com a livre demanda, isso vai se ajustando e nós não teremos essa característica de leite fraco, leite forte, isso é mito, Vai ser ou abundante. de pouco leite, muito leite, exatamente. Acabar sendo abundante, porque eu estou produzindo leite. Para a necessidade do bebê. Isso vai Exatamente. se autorregular. A natureza é sábia. Muito. Por exemplo, existem mães de gêmeos que amamentam os dois exclusivamente até o 6º mês. Existe um quadro conhecido como lactogestação, ou seja, a mãe engravidou, ela já tem um bebê que está sendo amamentado, ela continua a amamentação durante a gestação, isso é chamado de lactogestação, e quando o bebê novo nasce, ela amamenta os dois, o mais velho e o mais novo, isso é chamado amamentação em tandem, ao mesmo tempo. Olha a natureza. Quando está chegando a hora do bebê nascer, este leite do bebê mais velho, que é um leite mais maduro, volta à fase de colostro e já ajuda o bebê recém-nascido. Às vezes, a criança maior sente um gosto diferente, alguma coisa, e pode ela até diminuir a sua necessidade ou a sua vontade de mamar. Mas esse bebê já come. Sim. Já come comida, então ele pode fazer essa transição. E aos poucos retoma-se o leite normal e os dois podem mamar na mesma mãe. O bebê recém-nascido exclusivo, sem prejuízo nem da saúde dele, nem da saúde da criança maior e nem da mãe. Os 3 ganham. Os 3 ganham. Os 3 estão ganhando. A gente está aqui falando dessa relação do aleitamento materno, relação mãe e bebê. Mas o pai também pode participar, né, doutor? Olha, tirando gestar, parir e amamentar, ele participa de todo o processo. É ideal Ele isso. não ajuda, ele participa, ele compartilha, ele faz parte de todo o processo. Desde a gestação até a hora do parto, ele é aceito como companheiro dentro da sala de parto e até antes do parto para fazer uma massagem nas costas da mãe no momento da contração. Isso pode ajudar a diminuir aquela dor naquele momento, de estar ali apoiando e depois em fazer tudo aquilo que é possível para que a mãe amamente em paz, tranquila e que possa se dedicar a esse processo que requer, sim, muita dedicação, muito empenho, uma alimentação adequada, um descanso bom. Então, por exemplo, a partir do momento onde a mãe amamentou, o pai pode aproveitar e depois disso trocar a fralda do bebê, colocar esse bebê para dormir. Até o contato pele a pele, que é tão recomendável para a mãe amamentar, o pai pode fazer também. Sim. Isso também vai transmitir para esse bebê conforto, segurança, um sono mais tranquilo e, enfim, é o casal mesmo que o vai... filho dos dois, né? Exatamente. É a proteção mesmo do bebê. Sem Afinal dúvida. de contas, ali na barriga ele ouvia a voz dos dois, né? Com toda certeza. Com toda certeza, não é? A gente veio aí de uma fase de pandemia, ainda estamos em pandemia, falávamos aqui ainda há pouco sobre o uso de máscara ainda, Sim. etc e tal. Me diga como que fica a relação da Covid e do aleitamento materno. Isso é muito legal uma a gente curiosidade. ver, porque Covid é uma doença nova para todos e nós fomos aprendendo Covid com a Covid. Sim. Então, muitas coisas que a gente achava, com o tempo foram caindo uma a uma. Foi caindo a questão da forma de transmissão. Hoje a gente sabe que a transmissão é só respiratória.
Foi caindo a questão dos medicamentos de prevenção de Covid. Hoje todos os estudos mostram que nenhum deles, todos os estudos científicos mostram que nenhum deles é adequado como prevenção de Covid. Remédios. Enfim, várias questões. O grupo de risco, a gente sabe hoje que todos nós somos grupos de risco para Covid, de ter Covid. A história de que criança não pegava Covid, pega Covid, em quantidade menor de crianças, sim, mas sim, tivemos mortes de crianças por Covid, com comorbidades. A única coisa que se mantém desde o início da epidemia, da pandemia, até os dias de hoje, é que não existe transmissão de Covid pelo leite materno. Ou seja, mesmo as mulheres com Covid podem amamentar. E as mulheres com Covid, elas criam seus anticorpos que passam pelo leite materno, dando uma proteção, não imunizam, mas dão uma proteção para o bebê. As vacinas foram foi outra grande evolução da Covid. Hoje nós temos vacinas comprovadamente eficazes na proteção contra os quadros graves, contra mortes, contra a Covid. As lactantes, ou seja, as mulheres que amamentam, tomando essa vacina, elas transmitem através do leite materno também os anticorpos contra a Covid. E mais interessante, foi feito estudo mostrando que a mulher que teve Covid tem um número de anticorpos, que tem uma quantidade de anticorpos que passa para o bebê através do leite materno. A mulher com vacina, mesmo sem Covid, essa quantidade de anticorpos é maior e dura aí pelo menos 6 meses passando para o bebê. Ela está protegendo o filho dela. Se vacinando. Se vacinando. E a mulher que teve Covid e vacinou, essa então tem uma proteção muito maior passando para o seu bebê. Lembrando, não é uma vacina, não imuniza o bebê, mas tem uma proteção maior para esse bebê. Então, a grande certeza que nós temos que não houve mudança do início da pandemia até hoje é a importância da amamentação e a não contraindicação de amamentação, a não ser que a mãe não esteja em condições por estar com Covid, estar muito fraca, precisar se recuperar. Mas fora isso, problema nenhum em relação à Covid. É um direito da mulher. Ela escolhe e ela pode amamentar essa criança sem riscos mesmo com a doença. Ao bebê. Que fantástico isso, muito né? Legal, muito legal. Não existe transmissão de Covid pelo leite materno. As crianças, elas já estão sendo vacinadas, né? O senhor, como pediatra, pode até dizer melhor isso pra gente. Estão sendo vacinadas. Provavelmente os pais e mães vão ao seu consultório cheio de dúvidas, né? Com certeza. A recomendação? A recomendação de vacina em crianças acima de 5 anos no Brasil, a gente já tem a vacinação já generalizada, regularizada. Estudos agora aguardando a liberação de vacinas de crianças de 3 a 5 anos aqui no Brasil e já estudos nos Estados Unidos de vacinas para crianças a partir de 6 meses de vida. Então, em breve, teremos, como é a influenza, crianças a partir de 6 meses de vida com as vacinas. As vacinas não devem recorrer nenhum risco de dúvida. Elas são importantes, elas são seguras, elas trazem proteção contra os quadros graves, contra a morte, contra a Covid, para grande parte da população. A população, cada grupo pode ter uma vacina que é a preferencial para a sua fase de vida ou que não é indicada. Então, por exemplo, algumas vacinas não são indicadas para gestantes, mas existem vacinas específicas que sim podem ser utilizadas para gestantes. Perfeito. E aí tá uma onda aí de pais com dúvida se dá vacina, se não dá. Consulta o pediatra. Vacina sempre. Conversa. Isso. E conversa com a gente, sim. Conversa. É diálogo, né? Existe uma rede de apoio para orientar. Com toda certeza. Não é? O leite materno, ele protege, né, por toda a vida? Ou, vamos supor, a criança
Os maus hábitos, né? os maus hábitos vão Isso. acabar com tudo. Esse é um problema, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma criança que está lá mamando até os 3 anos de idade, com 3 anos de idade desmamou. Se você fizer a festinha de aniversário num fast food, não vai ter proteção contra os riscos que esse tipo de alimento pode trazer. Existe proteção? Sim. Sabemos que as crianças adoecem muito menos, que essas crianças têm uma qualidade de vida mais adequada e mais apropriada. O que é possível para todas as crianças em acompanhamento pediátrico de rotina, mesmo que não sejam amamentadas. Mas a gente precisa ficar mais de olho. Já o leite materno confere muita proteção para criança durante algumas situações durante a vida. Protegem até durante a vida. Mas a gente tem que cuidar. Não é só porque mamou leite materno que eu posso, então, liberar e tomar todas as bebidas do mundo, comer todas as comidas do mundo, me expor, achando que o leite materno me dá toda essa proteção. Em questões habituais, e você mantendo sua vida equilibrada, mantendo a vacinação em dia, sim, o leite materno é um início de vida bastante importante, bastante fundamental. Ele é o principal imunizante que nós temos. Desde o início, a vida toda, sim. A vida toda. Sim. No caso, a mãe também, que está amamentando, ela também tem que ter um cuidado quanto à alimentação e ao seu estilo de vida para poder... Isso em relação à vida dela, com toda certeza, né? O que a gente sabe é assim, quanto mais tempo tem de amamentação, e não precisa ser seguido, amamentação, qualquer aleitamento, essa mãe tem maior proteção contra câncer de mama. Que beleza isso. Então, isso já ajuda bastante, né? Então quer dizer que ela pode sair e correr riscos? De jeito nenhum. Não vale a pena ninguém correr riscos, né? A gente tem que estar sempre dentro de um projeto de saúde, projeto de vida saudável, né? Que requer uma alimentação equilibrada, uma atividade física regular, uma higiene de ambiente, dormir bem. Quer dizer, isso faz parte de todos, para a vida e saúde de todos. Com certeza. Praticamente, para terminar a nossa conversa aqui, eu ia perguntar uma coisa tão interessante. Como estamos em relação ao mundo em amamentação? Bom, a proposta da Organização Mundial de Saúde é que até 2030 a gente tenha 70% das crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Até o 6º mês, abaixo de 6 meses. No Brasil, nós estamos na taxa de 48%. Estamos perto dos 50%, que era a meta para 2025. O que tem acontecido é que nos últimos 13 anos, que foi uma pesquisa que foi feita há 13 anos e uma em 2019, então de 2006 a 2019, nós tivemos um aumento nessa taxa de crianças até 6 meses de 8%. Foi um aumento? Foi um aumento. Foi um aumento bom? Não. Muito aquém do que esperado. A indústria de substituto de leite materno, por exemplo, teve um aumento de lucros nesse mesmo período de 120%. E eles não estão satisfeitos. Nós não podemos estar satisfeitos com 8%. A gente sabe que quanto mais chega perto dos 50%, dos 70%, é mais difícil aumentar. Sim, então vamos redobrar os esforços. Em agosto, agora, nós temos a Semana Mundial de Aleitamento Materno, a 31ª semana, e o tema da campanha dessa Semana Mundial é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Então, é importante educar? É importante educar. Educar quem? Profissionais de saúde, a sociedade, os governos, as leis, a mídia, até informação para as mães, não como amamentar só adequadamente, mas sobre, por exemplo, os direitos, sobre a questão das normas de comercialização de alimentos para prevenir o marketing, que é abusivo, que foi abusivo no Covid, dos substitutos de leite materno. A questão é sempre o marketing, que pega essa mãe num momento onde ela está mais vulnerável e traz para ela informações que não são reais e não são verdadeiras. E ela vai captar. Ela vai captar, e isso coloca em risco
a amamentação. Depende da gente. Depende de todos nós e de cada um de nós. Exatamente. O programa está terminando. Eu quero que você deixe aqui para o nosso ouvinte os canais de contato, né? Instagram, Facebook. Tudo que tiver Dr. Moisés. Doutor escrito, tá? Doutor Moisés. Ou Eu Apoio Leite Materno, sou eu. Então tem um canal de vídeo no YouTube, Dr. Moisés. Tem Facebook, Eu Apoio Leite Materno, Dr. Moisés. Instagram, Eu Apoio Leite Materno, Dr. Moisés. Tem o site drmoisés.com.br. O blog Eu Apoio Leite Materno. Bastante Enfim, coisa. tem onde tiver aí. Tem bastante coisa. Tem bastante coisas. Sigam o Dr. Moisés, porque ele tem muita informação para passar para todos nós. Eu apoio o leite materno também. E a gente segue em frente levando informação. Obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite. Conversei com Moisés Shensinski. Duas Gostei vezes desse acertou, sobrenome é demais, bonito, né? É demais, né? Obrigada, doutor. Sucesso para você, viu? E vamos em frente, que tem muita coisa para fazer ainda. Muito obrigado. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.